O senhor é uma vergonha. A voz do juiz ecoou pelo tribunal como um trovão, fazendo até as paredes de madeira escura tremerem. O senhor não apenas humilhou sua esposa de 40 anos, mas tentou roubá-la junto com essa cúmplice. O silêncio que se seguiu foi pesado, cortado apenas pela respiração ofegante de Alberto, o marido, que agora via seu mundo desmoronar. Ao seu lado, Sandra, a jovem amante, tinha o rosto vermelho, não de vergonha, mas de pura raiva, percebendo que o castelo de luxo, que ela planejou, estava virando areia. Em primeiro plano, serena como uma rainha que acaba de reconquistar seu trono, estava Helena, a esposa. A mulher de 60 anos, com seus cabelos loiros curtos e impecáveis, um blazer azul marinho que demonstrava sua força, e um leve, quase imperceptível sorriso de justiça. Ela olhava para frente, não para eles. Ela não precisava mais olhar para eles. A humilhação de Alberto e Sandra era pública, era total, e era apenas o começo do pagamento pela dor que causaram. Essa cena, meus amigos, é o final de uma longa e dolorosa jornada. Se você está aqui, se você já sentiu a dor da traição ou da injustiça, curta este vídeo e se inscreva no canal, pois a história que vou contar é a prova de que o destino, embora às vezes demore, nunca falha. Para entender como Helena chegou a este momento de vitória e como Alberto, um homem que tinha tudo, se rebaixou a este ponto de miséria moral, precisamos voltar no tempo. Precisamos voltar 40 anos para o ano de 1983. Naquela época, o Brasil vivia outros ares. A inflação era uma sombra diária, mas os sonhos eram feitos de material forte. Em uma pequena cidade do interior, Helena era a moça mais bonita e inteligente da região. Filha de um contador, ela tinha os números na cabeça e uma força no coração. Foi nessa época que ela conheceu Alberto. Ele não era nada além de um rapaz esforçado, com um carro velho e um sonho de ter uma pequena transportadora. Ele tinha a lábia, a vontade de vender, mas não tinha organização. Foi Helena quem viu o potencial. Foi ela quem organizou o primeiro caminhão, quem criou as primeiras planilhas, quem negociou com o primeiro gerente de banco, que quase riu da cara deles. Eles se casaram em uma cerimônia simples, com toalhas de papel na mesa do salão paroquial. A lua de mel foi uma viagem de 3 dias para a capital, para comprar peças para o caminhão. E assim, a empresa nasceu. O nome fantasia era o de Alberto, mas a alma, o motor, a estrutura, tudo era Helena. Nos primeiros 10 anos, Helena não era apenas a esposa. Ela era a diretora financeira, o departamento pessoal, o setor de cobrança e, nas horas vagas, a mulher que esperava Alberto chegar das longas viagens com um jantar quente. Ela quem administrou o dinheiro para comprar o segundo caminhão, depois o terceiro. Ela quem teve a ideia de expandir para o armazenamento, criando os galpões que se tornariam a verdadeira fonte de riqueza da família. Alberto viajava, fechava contratos, era o rosto sorridente, o relações públicas. E Helena, nos bastidores, fazia a mágica acontecer. Ela abriu mão da própria carreira, dos próprios sonhos de ter um diploma formal, para construir o sonho deles. Eles tiveram um filho, Marcos, que foi criado mais nos escritórios improvisados da empresa do que em um parquinho. Helena se dividia entre as notas fiscais e as mamadeiras, e o império cresceu. A transportadora Almeida se tornou uma das maiores do estado. A pequena casa alugada deu lugar a uma mansão em um condomínio fechado. O carro velho de Alberto foi trocado por carros importados que mudavam a cada ano. Helena, agora com 59 anos, tinha uma vida confortável. Ela tinha joias, tinha roupas caras, mas seu prazer ainda era o mesmo: ver os gráficos de lucro da empresa
subindo no final do mês. Ela havia passado o bastão da diretoria financeira para um profissional contratado. Mas ainda fazia parte do conselho. Ainda tinha sua sala, e sua assinatura valia ouro. Ela achava que tinha construído uma fortaleza. Mal sabia ela que a maior ameaça não viria dos concorrentes, mas de dentro de sua própria casa. Alberto, aos 60 anos, começou a mudar. O homem que antes dividia um pão com manteiga com ela na cozinha, agora estava obcecado com a própria imagem. Ele começou a pintar os cabelos grisalhos, a fazer tratamentos de pele, a comprar roupas de grife juvenil. Ele dizia que era para se manter competitivo no mercado. Helena, na sua lealdade, apoiava. Ela achava que era apenas uma crise da meia-idade. Ela estava errada. Era uma crise de caráter. A tragédia teve início em um dia quente de fevereiro, quando a nova estagiária do departamento de marketing foi apresentada ao conselho. O nome dela era Sandra. 25 anos, um corpo que desafiava a gravidade e uma ambição que poderia engolir o mundo. Ela tinha cabelos castanhos longos, um vestido azul claro que parecia inocente, mas seus olhos eram calculistas. Ela olhou para Alberto não como um chefe, mas como um alvo. E Alberto, um homem que não recebia aquele tipo de olhar há décadas, caiu como um pato. O que começou com elogios no corredor virou almoços de negócios estendidos. Depois, viagens de negócios onde Sandra, a estagiária de marketing, magicamente precisava acompanhar o presidente da empresa. Helena sentiu a mudança. Alberto ficou distante, frio. Ele passava horas trancado no celular, sorrindo para a tela. Ele chegava tarde, cheirando a um perfume feminino que não era o de Helena. Quando ela perguntava, a resposta era sempre a mesma: reunião, estresse, problemas na empresa. Helena, que conhecia a empresa como a palma da sua mão, sabia que não havia problemas. Os lucros estavam recordes. A primeira suspeita concreta veio de uma fatura de cartão de crédito. Alberto tinha 2 cartões corporativos. Um, que Helena monitorava, estava normal. O outro, um cartão internacional com limite altíssimo, era para emergências de viagem. A fatura desse cartão veio alta. Nela, uma despesa que fez o estômago de Helena gelar. Uma suíte presidencial em um resort de luxo no Nordeste, no mesmo final de semana que Alberto disse que iria para uma feira de logística em São Paulo. Helena conferiu as datas. A feira não existia. Ela abriu o Instagram, algo que raramente fazia, e lá estava no perfil de Sandra, que era aberto ao público, uma foto dela de costas em uma piscina de borda infinita com a mesma paisagem do resort. A legenda dizia: vivendo o meu melhor momento graças ao meu anjo. O anjo, Helena agora sabia, tinha nome, sobrenome e dormia ao seu lado há 40 anos. A dor da descoberta foi física. Foi como se o chão tivesse sido arrancado de seus pés. Ela sentiu náusea. 40 anos de parceria, de construção, de sacrifício, tudo parecia uma piada de mau gosto. Ela confrontou Alberto naquela noite. Ela não gritou. Ela não chorou. Ela apenas colocou a fatura do cartão e a foto impressa do Instagram sobre a mesa de jantar e perguntou: quem é ela, Alberto? Alberto, pego de surpresa, tentou mentir. Disse que era um erro, que o cartão foi clonado. Mas Helena tinha o olhar de quem conhecia cada mentira dele. E então ele mudou de tática. Ele não se desculpou. Ele atacou. Ele disse que estava cansado. Cansado daquela vida morna, cansado daquela casa, cansado de olhar para Helena e ver o quanto ele estava velho. Ele disse que Sandra o fazia sentir vivo. Ele disse que merecia ser feliz. E então ele proferiu as palavras que rasgariam a alma de Helena. Você, Helena, já deu o que tinha que dar.
Você está vencida. O seu prazo de validade acabou. Helena ficou em silêncio, processando a crueldade. 40 anos não eram nada. A empresa que ela construiu não era nada. Ela olhou para o homem à sua frente e não reconheceu o rapaz com quem dividiu o pão com manteiga. Aquele era um estranho cruel. E foi nesse momento que o império de Alberto começou a ruir, embora ele ainda não soubesse. Porque naquele silêncio, Helena não estava sendo derrotada. Ela estava declarando guerra. A guerra que Helena declarou não foi feita de gritos ou pratos quebrados. Foi uma guerra fria, silenciosa e estratégica, assim como ela sempre foi. Naquela noite, depois que Alberto confessou sua traição com a arrogância de um rei que não teme consequências, Helena apenas disse uma frase: "Você vai se arrepender disso." Alberto riu. Ele riu na cara dela. "Me arrepender de ser feliz? Helena, acorde. O mundo mudou. Eu mudei. E você? Você ficou para trás." Ele fez as malas, mas não como um homem envergonhado. Ele fez as malas como quem vai para uma longa e merecida férias, assobiando, enquanto Helena o observava do batente da porta do quarto, seu rosto uma máscara de gelo. Nos dias seguintes, o inferno pessoal de Helena começou. Alberto, agora totalmente influenciado por Sandra, que tinha pressa em se tornar a nova senhora Almeida, iniciou o processo de humilhação. Primeiro, ele mudou as senhas de todas as contas bancárias conjuntas. Helena, que nunca se preocupou com o dinheiro porque ela mesma o administrava, de repente se viu com acesso bloqueado. Ela foi ao supermercado e seu cartão foi recusado. A humilhação de ter que deixar as compras no caixa, sob os olhares de pena da funcionária que a conhecia há anos, foi apenas o começo. Em seguida, Alberto apareceu na empresa, não com advogados, mas com Sandra a tiracolo. Ele convocou uma reunião de emergência com o conselho, do qual Helena fazia parte. Helena chegou, impecável como sempre, e encontrou Sandra sentada na cadeira que era dela, a cadeira ao lado de Alberto na cabeceira da mesa. Sandra usava um vestido vermelho justo, caro, e sorria com deboche. Foi quando Alberto anunciou, para o choque de todos os diretores, que Helena estava se aposentando por motivos de saúde. Ele disse que ela estava confusa e precisava de descanso. Ele a estava interditando publicamente, pintando-a como uma velha senil. Mas Alberto, eu estou perfeitamente bem, disse Helena, sua voz firme. Querida, disse Alberto, com uma falsa compaixão que fez o estômago de Helena revirar. Você não está bem. Você precisa de ajuda. Sandra vai assumir suas funções no conselho, temporariamente, claro. Sandra sorriu para ela. Foi um sorriso de vitória, de puro desprezo. Helena olhou para os outros membros do conselho, homens que ela ajudou a enriquecer, e viu seus olhos desviando dos dela. Eles estavam com medo de Alberto. Eles estavam escolhendo o lado do poder aparente. Foi então que Alberto deu o golpe final. Ah, e Helena, preciso que você desocupe a casa. Sandra e eu vamos morar lá e ela quer redecorar. Você tem 48 horas. Ser expulsa da empresa que ela fundou foi um golpe. Mas ser expulsa da casa que ela construiu, do lugar onde ela criou seu filho, onde cada móvel tinha uma história, isso foi uma punhalada. Helena saiu da sala de reuniões de cabeça erguida, sem derramar uma lágrima. Ela passou por Sandra, que sussurrou: "O seu tempo acabou, vovó." Helena não respondeu. Ela entrou no seu carro e somente ali, na segurança daquele espaço, ela se permitiu desmoronar. Ela chorou por horas. Chorou pelos 40 anos, pela traição, pela humilhação, pela injustiça. Ela estava no fundo do poço. Ela foi para a casa de sua irmã, Lúcia, levando apenas uma mala de roupas.
ela se sentia uma ninguém, uma sombra do que foi. Ela estava com 60 anos, sem casa, sem empresa, sem dinheiro e com o coração partido. Por 2 semanas, Helena ficou na escuridão. Ela mal comia, mal falava. Sua irmã, Lúcia, uma mulher simples, mas com uma sabedoria imensa, apenas cuidava dela, fazia um chá e dizia: chore tudo o que tiver que chorar agora, porque quando você levantar daí, vai ser para lutar, e você sabe lutar melhor do que ninguém. E foi o que aconteceu. Um dia, Helena acordou. O sol bateu em seu rosto, e a dor havia se transformado em algo diferente. Havia se transformado em raiva, uma raiva fria, cortante. Ela lembrou das palavras de Sandra, vovó. Ela lembrou da risada de Alberto. Ela se levantou. Ela tomou um banho, vestiu uma de suas melhores roupas, pegou o telefone e ligou para o único filho, Marcos, que morava no exterior e que ela ainda não tinha tido coragem de contar toda a história. Ela contou tudo. O silêncio do outro lado da linha foi longo. E então, Marcos disse: mãe, destrua ele, e eu sei exatamente quem vai te ajudar. Marcos indicou uma advogada em São Paulo, uma mulher conhecida como a Dama de Ferro dos Tribunais de Família e Empresariais, Dra. Isabel. Helena pegou o restante do dinheiro que tinha guardado em uma conta pessoal antiga, comprou uma passagem e foi para a capital. O escritório da Dra. Isabel era o oposto do escritório de Helena. Era moderno, de vidro e aço. Dra. Isabel era uma mulher de 40 e poucos anos, com um olhar que parecia atravessar a alma. Helena contou sua história. Ela não chorou. Ela falou com fatos, datas, números. Ela falou sobre a fundação da empresa, sobre as planilhas que ela ainda guardava, sobre os contratos que ela assinou. Quando terminou, Dra. Isabel a encarou por um longo tempo e disse: Helena, eles não estão apenas sendo cruéis, eles estão sendo burros, e a arrogância é o que vai derrubá-los. Vamos ao trabalho. O processo de divórcio foi iniciado. Alberto recebeu a notificação e riu. Ele ligou para Helena. Você acha que essa advogadinha de São Paulo vai conseguir alguma coisa? Helena, eu sou a empresa. Você não era nada além da minha esposa. Aceite as migalhas que eu te ofereci, ou você vai acabar sem nada. Nos vemos no tribunal, Alberto. Foi tudo o que ela respondeu. O que Alberto não sabia é que Helena não era apenas o coração da empresa. Ela era o cérebro, e ela tinha uma memória de elefante. Doutora Isabel pediu que ela vasculhasse tudo, e Helena começou a puxar o fio da meada. Ela lembrou de uma conversa, anos atrás, sobre otimização fiscal. Alberto queria criar contas no exterior. Helena, na época, foi veementemente contra. É arriscado, Alberto, é ilegal. Ele aparentemente desistiu da ideia. Mas será que desistiu mesmo? Helena começou a investigar. Ela usou seus antigos contatos, pessoas que deviam favores a ela. Pessoas que Alberto havia demitido injustamente ao longo dos anos. Ela agiu como uma detetive. E então ela encontrou. A descoberta não foi um tesouro. Foi uma montanha de sujeira. Alberto não só havia aberto as contas no exterior, como vinha desviando dinheiro da empresa para elas há pelo menos 5 anos. Era um esquema sofisticado. Mas a parte mais chocante foi quando ela descobriu o nome do beneficiário secundário de uma dessas contas, aberta em um paraíso fiscal. Sandra. A amante não era apenas uma distração de meia-idade. Ela era uma parceira no crime. Alberto estava descapitalizando a empresa que eles construíram juntos e colocando dinheiro no nome da amante. Ele estava se preparando para dar o golpe em Helena há anos, muito antes de Sandra aparecer. Sandra foi apenas o catalisador. O novo conflito começou imediatamente.
Assim que doutora Isabel anexou as primeiras provas ao processo, o tom de Alberto mudou. A arrogância deu lugar ao pânico. Ele e Sandra começaram a ameaçar Helena. Primeiro, foram ligações anônimas no meio da noite. Depois, uma campanha de difamação na cidade. Eles espalharam boatos de que Helena tinha um amante, de que ela estava desequilibrada, de que ela era a verdadeira ladra. Eles tentaram intimidar suas testemunhas. Um antigo contador, leal a Helena, foi ameaçado de demissão. O mundo que Helena conhecia estava se virando contra ela. Ela estava sendo julgada pela vila, pela sociedade que antes a reverenciava. Ela andava na rua e as pessoas sussurravam. Ela estava sozinha contra o homem que ainda controlava a cidade. A pressão era imensa. A pressão sobre Helena era quase insuportável. Uma noite, em seu apartamento alugado em São Paulo, ela olhou para a pilha de documentos que cobria sua mesa de jantar. Eram extratos bancários de paraísos fiscais, e-mails codificados, depoimentos de ex-funcionários. Cada papel representava um dia de sua vida, uma gota de seu suor, agora manchados pela ganância de Alberto e Sandra. A dúvida, aquela sombra fria, a visitou. Ela estava com 60 anos. Ela deveria estar planejando viagens com netos, não passando noites em claro decifrando esquemas de lavagem de dinheiro. Ela pensou em ligar para a doutora Isabel e dizer que aceitava as migalhas. Ela só queria paz. Ela só queria que a dor parasse. A humilhação pública, os sussurros, o olhar de pena dos antigos amigos, tudo isso a estava consumindo. Ela pegou o telefone, mas antes de discar, seu olhar caiu sobre uma foto antiga, que ela sempre carregava. Era ela e Alberto, 20 e poucos anos, sujos de graxa, comemorando a compra do primeiro caminhão. Eles estavam sorrindo, felizes, unidos. E então, ela olhou para uma foto mais recente, que um amigo lhe enviara. Alberto e Sandra, rindo, em um barco luxuoso, comprado com o dinheiro que ela ajudou a ganhar. Aquele barco, ela descobriu, estava em nome de Sandra. A paz que ela procurava não viria da desistência, viria da justiça. A escolha moral de Helena não era entre lutar ou desistir. Era lhe deixa o mal vencer ou se levantar, não apenas por si mesma, mas por cada mulher que já foi traída, humilhada e descartada como se não fosse nada. Ela desligou o telefone e voltou para a mesa. A guerra continuaria. A solução para o caso não seria rápida nem fácil. Doutora Isabel foi clara. No tribunal, a verdade precisa ser provada de forma irrefutável. Alberto tinha os melhores advogados de defesa que o dinheiro roubado podia comprar. Eles tentaram de tudo. Adiaram audiências. Alegaram que as provas foram obtidas ilegalmente. Tentaram desqualificar Helena como testemunha, usando os boatos que eles mesmos criaram sobre sua saúde mental. Mas doutora Isabel era de fato uma dama de ferro. Ela rebateu cada moção, cada argumento. E Helena, no banco das testemunhas, foi uma fortaleza. Ela não gritou, ela não chorou. Ela respondeu a cada pergunta com uma precisão cirúrgica. Ela apresentou os fatos, as datas, os números. Ela contou a história da empresa, desde o primeiro pão com manteiga dividido na cozinha, até o último e-mail fraudulento enviado por Alberto para o banco nas Ilhas Caimã. A arrogância de Alberto e Sandra foi sua ruína. Eles chegaram ao dia do julgamento final, como se estivessem indo a uma festa. Sandra usava um vestido que custava mais do que o salário anual de muitas pessoas. Alberto sorria para os repórteres locais que cobriam o caso. Eles tinham certeza da vitória. Eles acreditavam na própria mentira, que Helena não era nada. O julgamento durou dias. A tensão era palpável. E então chegou o momento.
Doutora Isabel se levantou para suas considerações finais. Ela não falou de leis. Ela falou de justiça. Ela pintou o quadro de uma parceria de 40 anos. E então, ela mostrou ao juiz a prova final. Um áudio. Sandra, em uma festa, bêbada, contando para uma amiga como ela tinha o velho otário na palma da mão. No áudio, ela ria, dizendo: ele acha que o amor é de graça. Mal sabe ele que o preço é metade da empresa. Assim que a velha bruxa assinar o divórcio, eu dou um pé na bunda dele e fico com tudo. O silêncio no tribunal foi ensurdecedor. O rosto de Alberto passou de arrogante para confuso, para pálido, para um tom doentio de fúria e humilhação. Ele olhou para Sandra, que estava branca como papel. Ele finalmente entendeu. Ele não era o predador. Ele era a segunda vítima. E então veio a voz do juiz. E é aqui que voltamos ao começo. O senhor é uma vergonha. O juiz bateu o martelo. Ele não estava apenas dando uma sentença. Ele estava dando uma lição. O senhor não apenas humilhou sua esposa de 40 anos, mas tentou roubá-la junto com essa cúmplice. O juiz determinou a anulação de todas as transferências feitas para Sandra. Determinou que 100% da empresa, que estava sendo dilapidada, voltasse para as mãos de sua única e verdadeira fundadora, Helena. Determinou que Alberto não teria direito a nada, e que a casa, o barco, os carros, tudo seria usado para cobrir os rombos que ele criou. E mais, o juiz determinou que uma cópia do processo fosse enviada ao Ministério Público para a investigação criminal por fraude, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Foi nesse momento que o caos se instalou. Alberto, derrotado, olhou para Sandra com puro ódio. E Sandra, vendo seu futuro de luxo desaparecer, explodiu. Foi culpa sua, ela gritou para Alberto, no meio do tribunal. Seu velho idiota. Eu disse para transferir tudo para o meu nome antes. Você é um incompetente. Ela o atacou, tentando arranhar seu rosto. Alberto a empurrou. E Helena, em primeiro plano, serena, vitoriosa, apenas observava o espetáculo patético. A resolução foi rápida. A nova vida de Helena começou no dia seguinte. Ela voltou para sua empresa. Os funcionários que permaneceram leais a ela a receberam com aplausos. Ela teve que trabalhar duro para reconstruir o que Alberto quase destruiu. Mas ela sabia como fazer. Ela era o cérebro. A empresa, sob sua gestão única, cresceu mais forte do que nunca. Ela vendeu a mansão luxuosa, que trazia memórias ruins, e se mudou para um apartamento elegante na capital, perto de seu filho Marcos, que voltou para o Brasil para trabalhar com ela. Helena encontrou a paz. A punição dos vilões foi lenta e dolorosa. Alberto e Sandra foram processados criminalmente. Perderam tudo. Alberto, sem a empresa e sem o respeito, tornou-se um homem quebrado, amargo, que nunca soube o que era trabalhar de verdade. Tentou encontrar outro anjo, mas sua fama a precedia. A última vez que Helena teve notícias deles, eles estavam morando de aluguel em um bairro pobre, vivendo de subempregos, brigando constantemente, culpando um ao outro pela miséria que eles mesmos criaram. O karma, como dizem, é um prato que se come frio. E Helena, agora, só comia pratos quentes, em bons restaurantes, cercada de quem a amava. O tempo passou. A empresa floresceu. Helena criou uma fundação para ajudar mulheres mais velhas que passaram por situações de abuso patrimonial e abandono. Ela transformou sua dor em propósito. E assim, meus amigos, chegamos à nossa lição. A história de Helena nos ensina que o caráter de uma pessoa não é medido pelo que ela constrói, mas pelo que ela se recusa a destruir. Alberto destruiu 40 anos de lealdade por uma ilusão de juventude.
Sandra destruiu a si mesma por ganância. Helena nos ensina que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em como nos levantamos. Ela foi chamada de vencida, velha, inútil. E ela usou cada um desses insultos como degrau para subir ainda mais alto. Ela nos ensina que a justiça pode demorar. O processo pode ser doloroso, mas ela chega. O tribunal da vida não aceita recursos. E, no final, cada um paga exatamente o que deve. E você? O que você achou da reviravolta de Helena? Você acredita que o karma agiu corretamente na vida de Alberto e Sandra? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque sua voz é muito importante para nós. Você já passou por uma situação onde foi subestimado e deu a volta por cima? Conte sua história. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas radionovelas e compartilhar com aquela pessoa que precisa de uma dose de esperança e justiça. Às vezes, a maior humilhação no tribunal não vem do juiz, mas do espelho que a vida coloca na nossa frente. Lembre-se, não importa o quão escura a noite, o sol da justiça sempre nasce para quem tem o coração puro. Um forte abraço e até a próxima história.